As ações do governo federal para enfrentar a pandemia da Covid-19 é o tema da nossa entrevista de hoje com o jurista Dr. Kiyoshi Arada. A entrevista é feita pelo computador, porque Dr. Kiyoshi também está cumprindo a quarentena. Dr. Kiyoshi, o senhor está bem? Tudo bem, e você, Vivi? Tudo ótimo. Eu estou aqui no isolamento, aqui numa casa de Maresias. É complicado, né, doutor Arada? É um momento delicado do país. A gente não tem a previsão de quando vai terminar, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Que é o isolamento social, colaborando aí para não propagar o vírus. Isso daí. Doutor Kiyoshi, há um mês atrás, quando a gente conversou, a Organização Mundial da Saúde tinha programado aí, tinha colocado a Covid-19 como uma pandemia. Nessa época, o nosso ministro Paulo Guedes ainda insistia numa reforma, né, numa agenda de reformas no Congresso para o país enfrentar a pandemia. De lá para cá, você viu quanta coisa mudou, né? O Paulo Guedes não queria abrir mão da agenda de reformas, mas teve que abrir mão, teve que falar aí sobre a queda do teto de gastos. A gente conversou até com um economista, o responsável pela lei de responsabilidade fiscal, e ele admitia que essa é a hora de gastar. O Rodrigo Maia diz aí que o liberal tem receio de gastar. Na verdade, ele fala que tem constrangimento de gastar. Na verdade, é isso mesmo? O senhor acha que o governo federal demorou para tomar uma atitude diante da pandemia da Covid-19? Eu acho que não. Saiu na linha de frente em relação aos demais países, porque votou a toque de caixa, uma medida legislativa prevendo quarentena, internamento obrigatório, submissão a exames médicos obrigatórios, vacinação e tudo mais, de maneira que não houve essa demora. Doutor Arada, o efeito teria sido bem pior do que estamos experimentando hoje. Quando eu falo numa demora, doutor Arada, é que a gente vê assim, a gente viu os estados e municípios tomando atitudes, e o governo federal ficou esperando aí a aprovação aí do orçamento, chamado orçamento de guerra. O orçamento de guerra até positivo para dar transparência ao processo, mas na verdade o governo ficou com medo aí de ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal, furar o teto aí e sofrer um impeachment, não é? Mas com toda essa economia que o governo fez, não digo de forma errônea, houve recurso suficiente para socorrer o setor de saúde dos estados e municípios, né, que vivem só reclamando da política do governo central de não aderir integralmente ao programa de isolamento social horizontalizado, né? Isso porque o presidente da República tem uma responsabilidade de conduzir a economia do país. Os governadores não têm essa responsabilidade, mesmo porque, quando falta recursos para seus estados, a primeira coisa que eles fazem é acenar com a ajuda da União. Né? Agora, se faltar recurso para a União, vai acenar para quem? O Papa. Sem dúvida, e é verdade. Então, as são diferentes, né? E, doutor Arada, o isolamento social, o presidente demitiu aí, a gente viu ontem a demissão do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, colocou outro ministro no lugar, e aí com um propósito aí de afrouxar aí o isolamento social. O presidente insiste que as aulas devem retomar e que o comércio deve ser afrouxado aí para que outras profissões sejam enquadradas aí como essenciais. O senhor acha que esse é o momento? Bom, é difícil você dizer quem está certo, quem está errado. O ministro Mandetta estava certo na sua área como médico, como ministro da Saúde, porque ele não tem a responsabilidade que tem o presidente da República pela globalidade dos setores de nossa sociedade, né? Agora, se não há uma previsão de quando vai terminar o pico e vai começar a baixar,
não há, por conseguinte, uma provisão de quanto tempo vai durar esse isolamento. Estamos falando até dia 23. E se for prorrogado para fim do mês, prorrogado para maio, prorrogado para junho, como é que vai ficar a economia travada? É como você ir para uma guerra e todos os soldados ficarem dentro de um bunker sem sair para não levar tiro. Não é? Aí não resolve. Não é? Se você ficar 6 meses paralisado na economia, como está hoje, certamente o país vai quebrar. Aí não vai ter recurso para socorrer os doentes. Não? Então são visões diferentes. Agora, é difícil dizer quem está certo e quem está errado, porque o tempo parou no modo presente. Não se sabe o que vai acontecer amanhã. Se você garantir que dia 30 de abril vai acabar o isolamento, aí o Mandetta estava certo. Não é? Mas o presidente, como o fato é imprevisível, ele tem que pensar no futuro. Ele não pode pensar só no hoje. Aqui no estado de São Paulo, o governador Dória estendeu aí a quarentena até o dia 10 de maio, aqui no estado de São Paulo, com isolamento aí horizontal. E a verdade é que a gente não tem muito teste, né? Nós somos o país aí que menos testa, um dos que menos testa no mundo. O governador estende o isolamento com a mão direita, e com a mão esquerda ele exige, não pede, exige recursos da União. Não é? Isso é meio esquisito, isso daí, né? Então, a grande verdade é que essa pandemia recebeu um componente político. O assunto está sendo politizado. Claro. Todo mundo está querendo aparecer na mídia, né, para obter maiores dividendos políticos. Isso está errado. Teria que unificar o discurso, não é, entre as autoridades governamentais dos 3 níveis de governo e também entre as autoridades dos 3 poderes, para dar um combate efetivo a essa pandemia de uma forma que um poder ou uma autoridade não prejudique o plano elaborado e implantado por outra autoridade. Às vezes eu tenho a impressão, doutora Arada, que o desemprego acaba caindo aí no colo do governo federal. E a saúde acaba caindo aí, a culpa da saúde acaba caindo um pouco mais nos estados. E no fim aí é uma briga entre os 2 poderes aí, e no fim todo mundo só de olho nas próximas eleições. A vida, que é fundamental, todo mundo parece que esqueceu, não é mesmo, doutora Arada? Na verdade, a saúde é responsabilidade dos 3 poderes, das 3 esferas políticas. E tem mais. O fundamental é que a União é que vem suprindo os recursos para a saúde. Entendeu? Claro. Então, esse discurso de ficar todo mundo sem trabalhar é válido se definido um tempo certo. Agora, numa conjuntura incerta, você tem que pensar em outras alternativas de sobrevivência. Senão, como é que faz depois que acabou a pandemia, com a economia lá embaixo, sem recursos para pagar assistência social, para pagar Bolsa Família, entendeu? Para pagar a cura dos doentes? Então, não é uma boa alternativa. Por isso que ele trocou de ministro, porque é inadmissível num sistema presidencial onde prevalece a hierarquia, o presidente em primeiro lugar e os ministros são auxiliares. Como é que pode ter discurso tão conflitante todos os dias na mídia e de uma forma reiterada? Isso acaba desmoralizando o governo. E a desmoralização do governo acaba acarretando um princípio de ingovernabilidade, que é um indício para a decretação do impeachment. Entendeu? Doutora Arada, a gente, voltando ali à pauta, né, do Guedes, a pauta liberal do governo Guedes, a pauta de reformas, diante a pandemia, a primeira providência do governo foi aí que ficou apelidada até da MP da fome, que era, na verdade, a suspensão do contrato de trabalho, né? Só que o governo
parece que tinha se esquecido de colocar uma contrapartida, né, de poder dar o que o trabalhador ia perder de perda salarial, o governo desse de alguma forma aí uma compensação, né? E aí teve que se falar um pouco mais também sobre a renda básica aí emergencial. Essa renda básica que se discute há tantos anos, a gente vê até o ex-senador Suplicy discute essa ideia há mais de 30 anos, né? E agora ela veio aí à tona. O senhor acha que pós a pandemia vai ter espaço para se discutir renda básica ou até o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, como está sendo feito agora, ou serão ideias que serão abandonadas? Não, essa política de implantação do programa emergencial de manutenção da renda e do emprego é uma política que veio no momento certo. Né? Era urgente e de relevância, então foi editada a medida provisória, prevendo a celebração de acordo individual, quer para diminuir a jornada de trabalho mediante a redução proporcional do salário, quer para suspender o contrato de trabalho pelo prazo máximo de 60 dias. Numa e outra hipótese, o governo federal banca com o pagamento da chamada renda emergencial, né, que é calculada em termos percentuais sobre o valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito. E a medida provisória ainda contempla a possibilidade de empregado e empregador complementar a que faltar em relação ao que o empregado recebia. E essa complementação teria natureza alimentar para todos os efeitos legais, isto é, seria insuscetível de tributação. Não é? Então, a medida estava certa. Agora, os partidos políticos que deveriam se alinhar com essa linha de conduta do governo central entraram com porção de adins. Não é? Numa delas, o ministro Marco Aurélio, numa decisão muito bem fundamentada, rejeitou, considerando que nós estamos vivendo numa conjuntura completamente anormal. Né? Mas o ministro Lewandowski, ele deu a liminar, condicionando a validade daqueles contratos, daqueles acordos firmados entre as partes, à anuência do sindicato, que agora estou sabendo que o sindicato Panuí está cobrando aí 4% a título de prestação de serviço. Não é? Isso que se chama oportunismo vulgar. Verdade, doutora Arada. E, doutora Arada, o senhor acredita, então, que pós-pandemia, esses temas como renda emergencial vão continuar e o Sistema Único de Saúde vai ser fortalecido depois da pandemia? Sim. O programa de auxílio ao hipossuficiente, ao desempregado, ao trabalhador informal, deve continuar ainda por algum tempo, não é? Não para sempre. A pandemia que já o contribuinte cambaleado vai recuperar de imediato a sua capacidade contributiva. Da mesma forma que o SUS vai ter que continuar recebendo reforços pós-pandemia, não é? Porque sair da pandemia, tudo bem, mas o estrago feito no período da pandemia não pode ser consertado de uma hora para outra. Isso demora tempo para devolver o oxigênio sugado do setor produtivo. Sem dúvida, doutora Arada. O senhor tem acompanhado aí as projeções para o PIB desse ano? O FMI disse aí que o mundo vai enfrentar a pior recessão desde o tombo aí de 1929. Ele estima entre 5 pontos percentuais aí a queda no PIB do Brasil, e eu tenho visto aí até projeções de 9% de baixa no PIB. O senhor acha que o tombo vai ser grande assim também? Eu acho que sim, que as autoridades governamentais estão estimando um crescimento de 0,02% em 2020. Isso não vai acontecer. Vai dar PIB negativo, com toda certeza, porque esse estado de pandemia está
implicando despesas extraordinárias, como diz o presidente Rodrigo Maia, né, que é a hora de gastar, né? É isso. Como eles gostam de gastar, né, principalmente com os penduricários que vêm junto com os subsídios deles, né? É hora de gastar e é hora de arrecadar, não vai chegar tão cedo. É verdade. Porque a tributação e produção de riqueza são termos inseparáveis. Onde não há riqueza sendo produzida, não é possível você ir tributando. Não é? Mesmo porque o conceito de tributo é a retirada parcial, compulsória da riqueza produzida. Então, se você não produziu, não tem nada a ser retirado. Sem dúvida. Doutora Arara. E vai ser bastante negativo. Doutora Arara, queria muito agradecer aqui a sua participação no NGT Notícias. Espero que o senhor continue se cuidando aí no seu isolamento, no seu distanciamento social e que a gente possa se reencontrar em breve. Muito obrigada. Tchau. Esse foi o Dr. Kiyoshi Harada, o jurista e presidente do IBEDAPT. O NGT Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição. Lembre-se, cuide-se e fique em casa. Até mais.